Bom, outra ideia também importante no pseudo-Dionísio e Bagita é a ideia da graduação dos seres, precisamente por esta ideia. E vai estar muito presente em vários místicos também. A ideia que as coisas têm, na Idade Média está muito presente esta ideia, não é? Que as coisas têm uma ordem, as coisas naturais têm uma ordem, não é? De chegar a Deus, que é a sua perfeição, a partir dele as coisas vão-se com um bocadinho degradando e também se pode subir até ele, não é? Então aqui esta ontologia dos tratos também foi famoso porque um comentador do pseudo-Dionísio vai ser Máximo Confessor e fez um quadro aí sobre esta gradação. E vão ver um bocadinho que resume praticamente a filosofia dele, que é isto. Ainda temos um bocadinho de tempo, não? É engraçado porque isto está sendo muito presente na Idade Média, na teologia, e assim sabemos também a origem de muitas dessas afirmações. Ora bem, então, o mundo do ser. O ser englobaria tudo o que há, não é? Mas aqui já se começa a fazer uma pequena distinção entre o que é inanimado, digamos, uma pedra, não é? E o mundo do ser vivo. Mas dentro do mundo vivo ainda temos uma pequena outra diferença, não é? Que é entre o que é insensível, considerado insensível, por exemplo, as plantas, e o sensível. O sensível também há outra diferença aqui. Então, o sensível pode ser irracional. Todas estas coisas não podem seguir um bocadinho, não é? Irracional são os animais e o racional, os seres vivos racionais. E, finalmente, aqui, entre no reino irracional, ainda tem outra subdivisão. Pode ser incorpóreo ou corpóreo. O racional e incorpóreo são o que chamam as inteligências, mas podemos dizer assim, anjos, as almas, os espíritos, etc. E vamos dizer os anjos e do ponto de vista filosófico, as inteligências. E do ponto de vista corpóreo é o ser humano. Então, esta ideia da hierarquia, das ordens, das coisas, nós na nossa época já temos essas concepções, são fundamentais para entender esta coisa, digamos, a filosofia e a teologia. Portanto, o caminho do ser humano, e podíamos dizer assim que para chegar a Deus está mais além do próprio ser. A questão seria depois discutir teologicamente a relação de Deus com o ser, não é? Ok, mas é um caminho. Então isso explica como tem que seguir uma série de etapas, o ser humano também, e que no âmbito da espiritualidade vai ser as 3 etapas básicas, não é? Vamos lá ver, havia purgativa, havia iluminativa e havia unitiva. Quer dizer, sempre esta ideia das hierarquias, dos graus, que se passar por etapas. Etapa purgativa, purificar, sentidos, ascese, depois a iluminativa já se começa a ter experiências divinas e também até finalmente a unitiva, que é a união com ele. Bom, aqui há umas questões um pouco mais filosóficas, talvez vamos deixar são um bocadinho mais complicadas, a ideia de participação, que já vem do Platão, a ideia do bem, o conceito de causa, que é um bocadinho mais complicada.
coisas um pouco mais técnicas. Mas dizer uma questão que é sobre a volta do mundo então para Deus. Também está presente no pseudo-realismo triunfagista. Seguindo um pouco, também no pseudo-Dionísio, assinala que o mundo é o caminho de volta para Deus. Não é? Quer dizer, a ideia, ao fim e ao cabo, também é assim do homo viator, ser humano como caminhante, como peregrino, não é? Isso não é o seu destino, está aqui. Então, a sua vocação, a sua missão é retornar para Ele. Assim como a matéria sempre anda à procura da forma, mas a forma no sentido platónico, que é o tema da ideia, o arquétipo, não é? Então, de alguma maneira, nós também andamos à procura de encontrar com esse Deus, que é a última expressão do mais importante. Aqui, bom, eu puser o nome de consumação, as 3 etapas: purificação, iluminação, consumação, mas na tradição cristã vai ficar mais em vez de unitiva, quase unitiva. Pronto, e a alma humana, concretamente, realiza este itinerário de volta, passando pela fé e pela oração, discursivas até às alturas da união estática com o outro. Ou seja, assim, para saber um bocadinho mais, que já estamos a ver aqui no pseudo-Dionísio, a ideia é essa, baseada então numa filosofia de influência platónica, especialmente neoplatónica, e neoplatónica quer dizer conteúdo mais místico. O que se trata é do ser humano, conhecendo uma organização do cosmos, uma certa filosofia, etc., a sua tarefa fundamentalmente é a união com o absoluto. A união com o absoluto. Claro, aqui há questões também a discutir, porque isto é, por uma parte, a matéria não é desconsiderada, por uma parte, mas no outro sentido sim. Quer dizer, não é totalmente desconsiderado, pelo menos no pseudo-Dionísio, no sentido em que Deus é o Criador também da matéria. Mas é desconsiderado, é menos valorado no sentido em que, bom, é uma etapa a superar para chegar ao que é autenticamente humano. O autenticamente humano é a alma, não é? Não sei se hoje em dia as pessoas que havia que fazer sobre a espiritualidade tinham que trabalhar um bocadinho neste aspecto. Agora, isto teve muito sentido. Até o pessoal ainda, que às vezes não é cristão ou tal, mas tem estas coisas, então o mundo é mau, o mundo é mau, ou a carne é má, o espírito é que é bom, então a tarefa é livrar-se da matéria, e as coisas de Deus, e as coisas do mundo, e as coisas da religião, e as coisas da política, tem que ver. Pouco esta mentalidade dualista está um bocadinho aí muito forte, enquanto eu acho que estas discussões hoje são mais da espiritualidade, é superar também esses dualismos, mas isso é outra questão. Só a última coisa que eu queria dizer, no momento, é sobre esta ideia sobre a ideia de Deus, do pseudo-Dionísio, da teologia negativa, que na tradição hindu isto também está formulado de uma maneira muito interessante. Esta ideia de que Deus não está para além das categorias humanas, podemos explicar. Ora vejam, na tradição Vedanta, talvez uma das escolas mais interessantes do pensamento indiano, ortodoxo, eles falam de Brahman. Mas cuidado, Brahman não há a confundir com os Brahmanes, não é? São a casta religiosa. Não, Brahman, tentar dizer alguma coisa sobre ele, também não há a confundir com Brahma, em singular, ou não, em masculino, que é o Deus Criador. Eles também têm uma trimurti, uma trindade, Brahma, Vishnu, Shiva, não é esse. Brahman é o espírito universal, por assim dizer. É Deus. Mas do qual não se pode dizer nada também. É curioso. Agora, o que é interessante no Vedanta é que eles têm dois níveis.
Então, Brahman é um Deus impessoal. Impessoal no sentido em que a gente não pode dizer nada dele. No momento em que diz, já não é ele. Não é? É uma teologia negativa transcendente ao máximo. Mas eles também admitem que a gente pode dizer alguma coisa sobre ele. Não é? Então é um Deus pessoal, eles chamam de Ishvara. Ishvara. É um Deus pessoal. Agora, se lhes perguntam, mas então são dois deuses? Não, diriam, não são dois deuses. É o mesmo Deus, olhado de diferentes perspectivas. Não é? Para aqueles que querem afirmar coisas sobre ele, sentir-se unido a ele como Deus pessoal, tudo bem, podem cultuar e ter como Ishvara, etc. Mas no fundo sabem que no máximo, no âmago dele, não se pode dizer nada. Então é também conjugar essa teologia positiva com a teologia negativa, sabendo que o mais fundamental sobre ele é que não se pode dizer nada. No momento em que diz, já não é também ele. Não é? E isto não é somente em concepção filosófica, eles praticam isso, não é? Silêncio, e das tradições místicas também. É deixar a mente em silêncio, porque a nossa mente é categorial, a nossa mente é dualista. Então, como é que a gente pode chegar a ele? Tem que deixar esse aspecto mental, não é? Tem que ir silêncio, basicamente.